A sua pressão não é 12 por 8. As pessoas chegam no consultório e dizem: ah, doutor, minha pressão sempre foi 12 por 8, por que é que agora está 13? Por que é que agora está 14? Por que é que agora está dando 11? A nossa pressão, ela vai variar conforme várias situações, várias coisas que você faça no seu dia. Se você está dormindo ou acordado, se você está deitado, sentado ou em pé, se você está em pé parado, caminhando, correndo devagar, correndo mais rápido. Então, se você está tranquilo ou se está estressado, preocupado com alguma situação, tudo isso faz com que o nosso corpo controle a pressão, controle os batimentos do coração, conforme cada necessidade, cada ato que você esteja, cada comportamento que você está tendo no momento. O nosso corpo vai estar constantemente avaliando. Nós temos vários sistemas de monitoramento das nossas necessidades fisiológicas. Algumas necessidades fisiológicas demoram algum tempo para serem realizadas, mas outras têm uma necessidade, uma urgência, vamos dizer assim, de ter o controle instantâneo de tudo aquilo que está acontecendo. Então, a sua pressão vai passar por isso. O que acontece em relação à medida da pressão? A pressão considerada como normal pelos estudos, a pressão considerada normal por toda a medicina, pela cardiologia. A gente tem todos os protocolos de pesquisa para estudo da pressão normal para a pessoa. E nessa avaliação, nessa medida da pressão, tem até estudos mudando com metodologias diferentes de medida da pressão. Mas o que a gente considera, o que a cardiologia considera dentro do protocolo utilizado por maior quantidade de pessoas, né? Um protocolo em que qualquer médico pode fazer aquele protocolo. Então, são as medidas feitas, por exemplo, no consultório. O médico vai fazer a medida da sua pressão na hora da sua consulta. Então, ele vai seguir determinadas etapas para poder definir qual é a sua pressão. E seguindo essa metodologia, dentro do consultório, uma pressão considerada alta é uma pressão a partir de 140 por 90, igual ou maior a 140 por 90. Abaixo disso, até 139 por 89, é considerado uma pressão normal nessa medida feita no consultório médico. Então, ou medidas feitas fora do consultório pode ter mais variações. E dentro de uma média, por exemplo, tem outros protocolos que a gente utiliza com medidas fora do consultório, realizadas pelos pacientes, conforme determinados protocolos, que o normal é abaixo, né, de 135 por 85. Então veja que mudou um pouquinho até onde é uma pressão normal. De 140 baixou para 135, de 90 baixou para 85. Então, segundo essas duas metodologias diferentes de medida de pressão, uma realizada no consultório e outra realizada por uma determinada metodologia pelo paciente em casa, a pressão considerada dentro do normal vai mudar. Outros exames que a gente faça, medindo a pressão o dia inteiro com aparelhos específicos, a média geral de todo dia, pegando a pessoa acordada e a pessoa dormindo, o normal ela está até 130 por 80. Então já é um pouco mais baixo, principalmente por pegar o período do sono. Durante o sono, a gente pegar uma média do período do sono, o normal já vai ser 120 por 70, para você ter ideia. Então, veja que, conforme os protocolos, conforme como você está avaliando a sua pressão, tem pontos de corte diferentes.
diferentes. Então, não fique assustada, não fique assustado se por acaso você medir sua pressão em determinada situação e ela dá um pouquinho fora do que você considera como seu normal, como você habitualmente tem medido sua pressão e tem dado esse resultado. Então, a sua pressão vai estar constantemente mudando, tá? Então, não fique preocupado se em determinado momento sua pressão está um pouco acima do que geralmente dá como resultado. Pode ser por conta daquele momento seu. Isso é mais um sinal de alerta, um sinal para você ficar de olho, né? Quem sabe voltar à consulta do seu médico para ele avaliar, te passar orientações de como medir essa pressão da melhor maneira, tá bom? Então, a pressão não é sempre 12/8 e vai ter essa medida o tempo todo. Ela vai estar variando, tá? Não fique assustado se a pressão deu um pouquinho mais alta em determinado momento. Quando a gente pede para o paciente fazer várias medidas durante alguns dias para a gente analisar, sempre vem um dia, tá 14, sempre não, mas muitas vezes, né? Tá um pouco mais alta, 14/9, e dentro dos outros dias 12/11, tá certo? Então, não fique novamente assustada caso algum dia específico sua pressão dê um pouco acima do habitual para você não ficar assustado. E o que acontece? Essa pressão sobe ainda mais. Sua pressão vai estar sempre sendo ajustada conforme as suas necessidades. Fique tranquila, observe, meça a sua pressão, pergunte ao seu médico como melhor você pode acompanhar essa pressão para você ter certeza que ela está bem controlada e seu coração está com boa saúde, está com disposição para viver muito mais e melhor. Até o próximo vídeo.